chegamos então na semana 4, última semana do PET 3, né? Com as explicações das atividades da semana 4, tá bom? Deixar isso bem claro, né? Então vamos lá às explicações das atividades para vocês mesmos fazerem, tá? Então vamos lá, nós temos aqui nessa atividade, leia o texto e faça o que for solicitado. No Brasil, 75% das adolescentes que têm filhos estão fora da escola. O Brasil tinha 309 mil meninas de 15 a 17 anos nessa situação em 2013. Mais de 257 mil delas não estudam nem trabalham, segundo o levantamento. Sheila Andrade tinha 16 anos e iniciava o terceiro ano do ensino médio na zona sul de São Paulo quando descobriu que estava grávida do então namorado. Aos 5 meses de gravidez, a dificuldade de se locomover a pé até a escola a fez desistir de estudar. Hoje, o seu filho Brian tem 6 meses e a jovem passa os dias em casa cuidando do bebê, enquanto tenta uma vaga em uma creche pública para poder, então, voltar às aulas. A jovem Sheila, hoje com 17 anos, encara a realidade de outras mais de 309 mil mães adolescentes que estão fora da escola, segundo o levantamento do movimento Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2013, ao qual o G1 obteve acesso. A PNAD mostrou que o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos. Dessas, 414.105 tinham pelo menos um filho. Nesse grupo, apenas 104.731 estudam. As outras 309.374 estão fora da escola. Um pequeno grupo só trabalha, 52.062. A maioria dessas jovens, 257.312 adolescentes, não estudam nem trabalham. É o caso de Sheila, que depois do nascimento de Brian, teve de parar de estudar e trabalhar. Quero concluir o ensino médio e conseguir um emprego, disse Sheila. Estou batendo aí do G1, né? Então, a partir da leitura do texto, escreva um texto, tá? Abordando a problemática das mães, adolescentes e a educação. Não se esqueça de utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, como também uma possível solução para a problemática do abandono dessas estudantes aos estudos. Resumindo, gente, é para fazer uma redação, mas ela não é muito grande não, tá? Tá vendo? Ó? Então, o que vocês vão colocar nessa redação? Uma introdução, falando sobre o que é o assunto, né? Qual que é a problemática, qual que é o assunto, né? Mães, adolescentes e educação, tá certo? Gente, cuidado para não fazer cópia do texto aí de cima, né? Vou escrever com as palavras de vocês. Vocês vão usar os argumentos de vocês. Quais argumentos? O ponto de vista de vocês diante disso, tá? Ele sempre tem que ser bastante fundamentado. O que é fundamentado? Ele tem que ser bastante crível, né? Você tem que fazer eu acreditar nisso, né? Eu, no caso, que vou ler, né? Então, vocês têm que falar sobre dados, né? Sobre situações, né? Que vocês podem procurar até por fora também, né? E colocar aqui também uma possível solução para esse problema, né? Das pessoas abandonarem os estudos, né? As mães adolescentes abandonarem o estudo, tá bom? Então, uma pequena redaçãozinha, tá? Vocês podem colocar uma introdução, depois o desenvolvimento, onde vocês vão falar dos seus argumentos, né? Por que vocês acham isso, né? O que vocês sabem sobre isso, né? E depois vocês vão colocar uma conclusão. Na conclusão, vocês vão tentar ver qual será uma solução possível para esse problema, tá bom? Então é isso aí, essa é a questão número 1. Na questão 2 é outro texto. Tá? Aqui falando sobre o Mark Zuckerberg, né? Que é o dono do Facebook, né? O criador do Facebook. Leia as manchetes abaixo e responda as questões a seguir. Mark Zuckerberg vai passar a cobrar o Facebook de quem não repassar o alerta para 18 contatos. Será? Diretor Mark alerta que Facebook será fechado e pago para quem não compartilhar texto. Em breve poderá ter de pagar uma mensalidade para usar os grupos do Facebook. Zuckerberg confirma, Facebook deve cobrar pelo acesso a notícias na rede social ainda este ano. Então vamos ver aqui. Que fato é noticiado nas manchetes? Né? É sobre o quê? Sobre o que o assunto aqui das manchetes? Tá bom? É sobre isso que vocês vão escrever aqui. Qual que é o assunto?
tá bom? Número 2. Esse fato interfere no uso e na popularidade dessa ferramenta? Por quê? Se você descobrisse que isso aqui fosse verdade mesmo, isso aí atrapalharia você a ter o Facebook? Você ainda continuaria com o Facebook tendo que pagar? Né? Atrapalha a popularidade deles? Tá? Então é isso que você vai ter que responder. E por quê? Tá bom? Número 3. Você acredita que essa notícia seja verdadeira? Por quê? Vocês acham que isso aqui foi verdade? Né? Por quê? Sim ou não, por quê? Tá? Número 3. Você acredita que essa notícia... já falei, desculpa. Número 4. Qual o posicionamento sobre notícias falsas veiculadas nas redes sociais? Né? O que você acha? Qual que é o seu posicionamento disso? Sobre essas fake news, essas notícias falsas que são veiculadas nas redes sociais. O que você acha disso? Coloque aí a sua opinião, tá bom? Número 3. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Fake news. A divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Apesar de parecer recente, o termo fake news, ou notícia falsa em português, é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. O que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas, principalmente em redes sociais. Como funcionam as fake news? Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Está aí no Mundo Educação UOL, né? Número 1. A partir da leitura do texto, escreva um texto abordando sobre a circulação de fake news nas redes sociais. Não se esqueça de utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, como também uma possível solução para essa problemática. A mesma coisa, tá, gente, que a gente viu ali em cima, né? Sobre as mães adolescentes. Agora vocês vão falar sobre o problema das fake news, tá bom? As fake news nas redes sociais. Então, uma redaçãozinha também, colocando a introdução, você vai falar um pouco sobre o assunto. No desenvolvimento, você vai defender o seu ponto de vista sobre isso, tá? E lá na conclusão, você vai tentar colocar uma possível solução para isso. O que poderia ser feito para melhorar isso? Tá bom, gente? Terminamos aqui então a semana 4, né? Pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like se gostaram do vídeo, né? Se entenderam a explicação. E nos vemos no próximo patch, no patch 4, né? Então terminamos aqui o patch 3 de agosto, vamos para setembro, tá bom? Um abraço a todo mundo, espero que vocês fiquem bem, que vocês estejam bem, a família esteja bem e que tudo dê certo, né? Então fiquem com Deus, tá? A gente se vê no próximo patch, então. Um abraço enorme, então. Tchau, tchau, gente!